Você conhece a qualidade do humus de minhoca que você está produzindo na sua propriedade? Se você tem dúvida, fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou lhe apresentar 6 dicas fundamentais para que nunca mais você tenha dúvidas. Dica número 1. Qual a composição do humus de minhoca? Vamos lembrar que o humus de minhoca é composto de substâncias úmicas, nutrientes, todos eles que podem ser divididos em macro e micronutrientes, fito-hormônios e também micro-organismos benéficos. Este conjunto de características é que dá a qualidade do humus. Dica número 2. Como conhecer a composição do humus de minhoca? Jamais acredite que o simples fato da amostra ter coloração escura significa que ela tem qualidade. Dessa forma, qual é a maneira correta de saber? É simplesmente você enviar a sua amostra de humus para um laboratório, que pode ser um laboratório de solo ou um laboratório de análise ambiental. Se não existir laboratório na sua cidade, você pode encaminhar essas amostras pelo correio ou por uma transportadora. Enfim, essa amostra pode ser transportada à distância sem nenhum problema. Dica número 3. Quais determinações devo solicitar ao laboratório? Você deve então solicitar análise química de macro e micronutrientes, pH, capacidade de troca de cátions e carbono orgânico. E na parte física, você deve solicitar determinação do teor de umidade. Com isso, você tem uma ideia geral da composição do seu humus de minhoca. Dica número 4. Quanto custa uma análise de humus de minhoca? É importante você saber que o preço varia de acordo com o local que você vive, de acordo com a cidade, de acordo com o estado. Não existe um valor de referência. E, em contato com o laboratório, você pode escolher 2 opções. A primeira, comprar um pacote de análises e a segunda, comprar por elemento. Pelo que eu andei buscando aqui de informações na internet, o preço por elemento pode variar de 3 até 10 reais. Dica número 5. Com que frequência devo analisar o humus de minhoca? Você deve analisar sempre que você mudar a fonte de matéria orgânica. Por exemplo, se você trabalha com esterco bovino, você mudou para esterco de cavalos, ou se você mudou para restos de frutas e verduras, todas as vezes então você vai precisar analisar. Por quê? Porque os resultados serão diferentes, a composição irá variar. Se essas informações são úteis para você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Vamos agora entender os parâmetros e as respectivas garantias. Primeiro, vamos começar pela umidade. A umidade, ela tem que ser menor ou igual a 50%. Acima disso, você está comercializando mais água do que é previsto por lei. Porém, você não pode secar o humus de minhoca a níveis de 5 a 10% de umidade, pois dessa forma você irá eliminar os micro-organismos deste humus, que são de extrema importância para o solo. Segundo parâmetro, nitrogênio total. Garantia maior ou igual a 0,5%. Se você conduziu o seu processo de produção de humus de forma correta, com certeza você chegará a esse valor, que é muito fácil ser obtido independente da fonte de matéria orgânica. Mas em qual situação eu posso não chegar a esse valor? Se houver uma mistura com materiais minerais, como por exemplo o solo. Dessa forma, eu não atingirei o valor previsto na lei. Terceiro parâmetro, carbono orgânico. Ele deve ser maior ou igual a 10%, o que é fácil de ser obtido.
Mesmo que você esteja trabalhando com substratos que apresentam por volta de 30% de carbono, o resultado final no seu humus de minhoca deve ser maior ou igual a 10%. Porém, valores abaixo de 10% significa dizer que houve adulteração na composição desse humus de minhoca. Parâmetro número 4, pH. A legislação estabelece que o valor do pH tem que ser maior ou igual a 6. É algo fácil de acontecer, porque os micro-organismos dentro do trato digestivo das minhocas e juntamente com as minhocas, eles tendem a alcalinizar o substrato que está em digestão. Quinto parâmetro, relação carbono-nitrogênio. Vamos lembrar que esta relação carbono-nitrogênio é apenas um cálculo que você faz entre as partes de carbono existentes no seu material com as partes de nitrogênio. Este valor tem que ser menor ou igual a 20:1, pois este valor 20:1 significa dizer que o substrato que você ofereceu para as minhocas passou por um processo de decomposição dentro da minhoca, pela atividade microbiana e pela própria minhoca. Materiais frescos normalmente têm uma relação carbono-nitrogênio superior a 20:1, indicando então que não passaram por um processo de decomposição por micro-organismos e por minhocas. Dica bônus. Porém, antes de você receber essa dica bônus, eu peço que você então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações. Dica bônus. É necessário fazer o registro do humus de minhoca perante o mapa? Você tem duas opções, sim e não. Sim, quando você for comercializar o humus de minhoca para intermediários que irão revender este humus. Não, é quando você produz o humus, utiliza esse humus para consumo próprio ou você vende diretamente para o consumidor final. Porém, se você precisa fazer o registro do seu humus de minhoca perante o mapa, você tem que informar todas as determinações que foram realizadas, entre elas CTC, a relação CTC-carbono e todo e qualquer nutriente. Porém, eles só precisam ser informados, não necessitam de garantia mínima. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você tem dúvida, deixe nos comentários e siga a Academia da Minhoca.